Bom, aqui nós melhoramos um pouquinho a aplicação 85, colocando outras formas de manipular os botões. Então, colocando mais de um botão, né? Então, vamos ter que criamos o container, né? Esse container recebe um pai como argumento que vem da função init. Nós criamos, preparamos o container para a impressão. Depois colocamos um botão 1 da classe botão. E nesse botão 1 nós utilizamos esse método aqui, o método lá do dicionário, da estrutura do dicionário, para mudar o texto do botão. Empacotamos o botão e na função pack nós colocamos uma opção aqui, side igual a left, quer dizer, para indicar que esse botão vai se localizar à esquerda. Então nós podemos fazer isso na função pack. Criamos um botão 2 e vamos colocar um outro texto nesse botão 2, só que dessa vez ao invés de usar a estrutura do dicionário, nós vamos utilizar o comando configure. Então o programa configure e nós aqui colocamos o parâmetro que nós queremos configurar e igual ao valor que nós queremos. Então basta que eu coloque self botão 2 configure texto igual a texto, é um texto qualquer que eu vou colocar aqui. Eu empacoto ele, digo que ele vai ficar também à esquerda, ou não, ou right, à direita, né? Podemos usar left ou right. Aqui criamos um terceiro botão, né? Também usamos o comando configure para mudar o texto. Empacotamos, colocamos também no lado esquerdo e assim por diante. Criamos o botão 4, fazemos a mesma coisa e assim por diante. Então, criamos a raiz, o objeto raiz, criamos a aplicação com esse API, criamos o main loop e aí nosso programa 86 está pronto para ser executado. Vamos ver lá. Nosso programa 86 está aqui. Certo. Nós vamos fazer aqui um primeiro experimento. Vamos ver, o primeiro experimento nós vamos colocar esse comando aqui, de colocar o side igual a left dentro do pack, nós vamos colocar comentado. Então é por isso que ele aparece duas vezes lá na transparência, porque ele está comentado lá. Nós vamos botar somente o pack, tanto no botão 1, quanto no botão 2, quanto no botão 3. Então nós vamos criar o container, vamos fazer o pack com o container, vamos criar um botão 1, colocar um texto lá, fazer o pack, criar um botão 2, colocar um texto lá, fazer o pack, criar o botão 3 e o botão 4, da mesma forma. E não vamos utilizar essa linha aqui, essa linha é um comentário que vai ser ignorada pelo compilador. Então nosso programa 86 ele vai funcionar apenas colocando os botões, está aqui, o finalmente do programa está aqui. Vamos executar para ver se isso acontece corretamente. Vamos executar o nosso programa 86. Bom, ele criou agora a aplicação gráfica. Vamos pegar a tela dela. Então está aqui a nossa telinha com os nossos 4 botões. Ele colocou uns sobre os outros. Alô rapaziada, texto bobo qualquer daqui, vai entrar nessa, adeus. Eles não têm nenhuma função, porque não tem nenhum tratamento, nenhuma função de tratamento de evento associada a nenhum desses botões. Agora vamos descomentar, né? Retirar o comentário dessa lista que coloca o botão do lado esquerdo. Vamos comentar esse aqui e vamos retirar o comentário aqui do side igual left para ver o que acontece, né? Vamos tentar ver isso aqui. Então vamos salvar. Foi salvo e vamos executar de novo. Então nós podemos ver aqui que ele criou a aplicação, ele colocou todos os botões numa linha só, tudo à esquerda. Você poderia botar alguma coisa e dizer que vai ser uma parte à esquerda, outra à direita, aí fica a seu critério. Mas ele criou os botões aqui tudo na linha. Ainda não tem nenhuma função para tratar os cliques, apenas para ilustrar o posicionamento e
manuseio das características dos botões. Agora vamos ver como é que nós conectamos um evento que ocorra sobre um widget a uma função para tratamento desse evento. O comando que se faz isso é o comando chamado bind. Você chama a partir do objeto o seu widget, você conecta, liga o evento, o tipo do evento que ocorre sobre este botão, à função que o trata ou que o encaminha, né? Então essa função é chamada de Event Listener, né? Aquele que escuta os eventos, aquele que escuta, que ouve, que trata os eventos. Então vamos ver aqui rapidinho o nosso programa 87. Nós temos aqui a nossa classe aplicação, como sempre. Aqui nós criamos um container do tipo frame. E aqui nós passamos alguns parâmetros para ele. Por exemplo, a distância entre os widgets dentro do frame vai ser na horizontal será 30. Na vertical será 30, também 30 pixels. O pano de fundo desse container será vermelho. A seguir, o container preparado para visualização. Nós inserimos um botão. Nós colocamos o texto do botão como sendo verde. Lembre-se que isso vai funcionar somente no Windows. Depois preparamos o botão para visualização e conectamos a função bind o evento chamado de button1, que é o clique do botão esquerdo do mouse, a função chamada button1click. Então essa função button1click ela vai responder ao evento clique do botão esquerdo sobre aquele botão esquerdo do mouse em cima do botão da interface. O botão 2, criamos o segundo botão também. Criamos um texto, que aqui no primeiro era OK, no segundo vai ser cancel. Background red também. Não vai funcionar, mas tudo bem, deixa aí. Preparamos o botão para visualização dentro do frame. E dizemos que a localização dele é right. O primeiro é left, o segundo right. Uma à esquerda, outra à direita. Conectamos o evento botão 1 à função botão 2 clique. Bom, então a seguir, já que a gente criou a interface gráfica, só nos falta definir as funções. Então está aqui a função botão 1 clique, que responde ao evento botão 1 do botão 1. Ela faz o que? Ela simplesmente pega uma variável chamada número de cliques do botão 1. Ela vai pegar essa variável e vai acrescentar do valor 1. Acrescentar do valor 1. E a seguir ela muda o texto que está sobre o botão para conter exatamente o número de cliques, que é a variável que vai estar contando quantos cliques a gente fez sobre o botão 1. E o botão 2, a função que trata do botão 2 chama a função quit do objeto tkPy. Esse é um objeto py, é um objeto tk aqui. E o método quit do objeto tk ele encerra a execução do programa, encerra a execução da aplicação. Pronto, então essa é a nossa classe. Daqui para cima foi a nossa classe, né? E daqui para baixo é o programa principal. O programa principal aqui, o root, tk. Aqui nós temos dois parâmetros que nós podemos passar para o tk. O mais importante é esse primeiro aqui, por enquanto, que é o texto que vai ser exibido sobre a janela. A seguir nós criamos a aplicação, o objeto aplicação, AP, e iniciamos o main loop. E o main loop é forçar a apresentação, a execução do programa gráfico. Então vamos ver esse nosso programa 87. Vamos executá-lo. Não acontece nada, simplesmente ele criou uma aplicação gráfica. Vamos procurar ela, está aqui. Pronto, ele criou, ainda está meio feio porque o background do frame é vermelho, mas dos botões não é. Então, se eu clicar aqui no OK, ele vai, conforme estava previsto na coisa, vai mudar o texto de um por um. À medida que eu for clicando, ele vai mudando os números. E se eu clicar cancel, ele encerra a aplicação. Então, era isso que exatamente isso que nós vimos agora há pouco. Primeiro, ele responde ao clique do botão 1, incrementando o valor do número de cliques e atualizando, e responde ao evento do botão 2, simplesmente saindo da aplicação.